Você já parou para pensar que, mesmo cercado de tudo, ainda sente que falta alguma coisa? Que mesmo com o celular na mão, com acesso a todo tipo de conteúdo, de distração, de entretenimento, há um buraco aqui dentro que nenhum vídeo preenche? Essa sensação não é um acaso. Esse vazio que grita em silêncio é uma das marcas mais profundas do nosso tempo. A geração mais conectada da história também é, curiosamente, a mais perdida. E por trás dessa contradição existe uma verdade que ninguém quer admitir. Temos tudo, menos direção. Acordamos já imersos em barulho, sons de notificações, alarmes, vozes, tarefas, cobranças. Passamos o dia respondendo a estímulos, correndo atrás de objetivos que muitas vezes nem foram escolhidos por nós. Nossos olhos estão cansados de tantas imagens. Nossos ouvidos estão saturados de tanto ruído. E o pior, nosso coração já nem sabe mais o que está buscando. Tudo parece urgente, tudo exige atenção, mas quase nada faz sentido. Estamos exaustos não pelo que fazemos, mas por tudo o que absorvemos sem filtrar, sem questionar, sem digerir. O mundo grita, e Deus quase sempre fala baixo. Não porque Ele quer se esconder, mas porque Ele sabe que para encontrá-lo é preciso fazer algo que poucos têm coragem de fazer hoje em dia: parar, silenciar, ouvir. E é exatamente aí que mora o problema. O mundo atual não permite pausas. Ele nos empurra o tempo inteiro para que estejamos ocupados, distraídos, conectados. Mas conectados a quê? A informação, às comparações, às expectativas que outros projetam em nós? O resultado disso é uma mente cheia e uma alma vazia. Você já tentou ficar alguns minutos em silêncio absoluto, sem música, sem celular, sem TV, sem ninguém por perto? Para muitos, isso é quase insuportável, porque o silêncio nos confronta. Ele nos obriga a encarar aquilo que evitamos todos os dias, os pensamentos que adiamos, as dores que disfarçamos, as perguntas que não queremos responder. E é por isso que muitas vezes Deus parece distante. Não porque Ele se afastou, mas porque nós nos cercamos de tanto barulho que sua voz se tornou imperceptível. É como tentar ouvir um sussurro no meio de uma multidão gritando. A presença de Deus não compete com o caos. Ela se revela na quietude. A alma não se alimenta de excesso. Ela floresce na direção. E a direção não vem de fora, vem de dentro. Só que estamos tão acostumados a buscar respostas imediatas, soluções prontas, atalhos para tudo, que esquecemos de cultivar paciência para escutar. Escutar de verdade. Escutar com profundidade. Escutar com humildade. Muitas vezes confundimos movimento com progresso. Achamos que, por estarmos sempre fazendo algo, estamos evoluindo. Mas será que estamos indo para o lugar certo? Ou será que só estamos ocupando o tempo para não pensar? Uma vida cheia de tarefas pode ser completamente vazia de propósito. E o que Deus deseja para nós não é apenas ocupação, mas sentido. Não é quantidade de experiências, mas qualidade de presença. Ele não quer que apenas sobrevivamos aos dias. Ele quer que vivamos com intenção. A verdade é que estamos adoecendo, em silêncio, em segredo, fingindo que está tudo bem, enquanto por dentro nos sentimos cada vez mais desconectados de nós mesmos. E essa desconexão interna é o primeiro passo para nos afastarmos de Deus. Porque quando não sabemos mais quem somos, também esquecemos de quem nos criou. E quando esquecemos quem nos criou, passamos a buscar sentido em lugares onde ele nunca vai existir. No consumo, na aparência, na comparação, na performance, no sucesso passageiro. O vazio não se preenche com mais coisas, ele se preenche com presença. E a presença de Deus não é barulhenta, ela é sutil, mas transformadora. É no momento em que você decide parar, respirar e se abrir ao silêncio que ela se revela.
Só que isso exige coragem. Coragem para ficar sozinho consigo mesmo. Coragem para encarar a verdade sobre suas escolhas. Coragem para admitir que tem algo faltando. E principalmente, coragem para buscar Deus, não apenas quando tudo desaba, mas enquanto ainda há tempo de reconstruir. Vivemos em uma sociedade que idolatra a pressa. Tudo precisa ser rápido, tudo precisa funcionar de imediato. E isso criou em nós uma falsa expectativa espiritual. Queremos que Deus nos responda como se fosse um aplicativo, que Ele nos mostre sinais claros em minutos. Mas Deus não é uma ferramenta, Ele é um pai. E um pai que ama profundamente não tem pressa em nos moldar. Ele trabalha no tempo certo, de forma silenciosa, paciente, muitas vezes invisível aos olhos, mas evidente para quem tem sensibilidade. Ter uma vida diferente de verdade não começa com grandes decisões, mudanças radicais ou promessas de ano novo. Começa com algo mais simples e mais profundo, o compromisso de silenciar. Silenciar para ouvir a voz de Deus. Silenciar para perceber o que tem sufocado sua alma. Silenciar para entender o que realmente importa. Porque no fim das contas, é no silêncio que as coisas mais importantes são reveladas. O que você sente, o que você acredita, o que você está buscando e, principalmente, quem você é. Se você sente que tem vivido no piloto automático, se tudo parece corrido, pesado, sem clareza, talvez seja a hora de parar. Não para desistir, mas para reencontrar direção. Deus não te criou para sobreviver em meio ao barulho. Ele te criou para caminhar com Ele, em paz, com clareza, com identidade. E isso começa quando você escolhe desligar o mundo por alguns minutos e abrir espaço para o céu se manifestar dentro de você. Nada disso é abstrato, é real, é simples, é prático. Mas você precisa querer, porque Deus não força a porta, Ele bate. E só entra se você abrir. Então talvez a pergunta hoje não seja onde está Deus, mas o que tem impedido você de ouvir a voz dele? Desligue o barulho, escolha o silêncio e prepare-se para descobrir que o que você tanto procura não está longe. Apenas está encoberto pelo excesso. E quando você finalmente escutar, vai perceber que a vida que Deus quer para você não é uma vida comum. É uma vida diferente. Algumas pessoas mudam a nossa vida com um sorriso, outras com uma ferida. E às vezes essa ferida não vem de um inimigo, mas de alguém que a gente permitiu chegar perto demais. A verdade que poucos têm coragem de encarar é que o tipo de vida que você leva está profundamente conectado com o tipo de pessoas que você mantém por perto. Não importa o quanto você ore, estude ou lute, se o ambiente ao seu redor estiver envenenado, cedo ou tarde, sua alma começa a adoecer também. Tem gente que a gente não percebe o mal que faz, porque o efeito é lento. Não grita, não bate, não xinga, mas desvaloriza, diminui, tira o brilho, suga aos poucos a sua energia, como se estivesse roubando o ar do ambiente. Você sente que precisa se esforçar para ser aceito, que precisa pisar em ovos para manter a paz. E o pior, começa a acreditar que merece esse tipo de relação, esse tipo de convivência, como se fosse normal viver sempre tentando provar seu valor. Mas não é. Isso não é amor, não é amizade, não é cuidado. É prisão disfarçada de companhia. Você já parou para pensar por que às vezes, mesmo depois de orar tanto, fazer planos, tentar mudar de vida, nada vai para frente? Talvez a resposta não esteja no que você está fazendo, mas em quem está caminhando com você. Deus até quer te levar a novos lugares, mas tem gente que não pode ir junto. Tem pessoas que carregam peso demais, palavras negativas demais, ciúme demais, comparação demais. E por mais que você tente arrastá-las, elas vão frear o seu crescimento. Tem amizades que são como areia movediça,
Quanto mais você se envolve, mais afunda. Tem relacionamentos que te fazem duvidar do seu valor, da sua fé, da sua capacidade. E você vai se adaptando, vai se acostumando com esse amor que exige demais, mas oferece pouco. Com essa presença que parece companhia, mas é controle. Com essas palavras que se disfarçam de conselho, mas escondem inveja. Só que chega um momento em que a alma não aguenta mais. E se você não se afastar, a dor começa a falar mais alto que a esperança. Relacionamentos não são neutros. Eles moldam, eles puxam para cima ou empurram para baixo. Eles alimentam sonhos ou matam a coragem. Não existe meio termo. Ou a pessoa com quem você anda te aproxima de quem Deus te chamou para ser, ou ela te afasta. O convívio constante é como um espelho. Sem perceber, você começa a falar igual, pensar igual, agir igual. E quando você menos espera, está tomando decisões que nem parecem suas. Está seguindo caminhos que nunca quis trilhar. Está aceitando migalhas, quando Deus te chamou para viver plenitude. E aqui entra uma verdade que machuca, mas liberta. Tem gente que precisa sair da sua vida, não porque você a odeia, mas porque você finalmente se ama. E amor próprio, ao contrário do que dizem por aí, não é egoísmo, é maturidade. É reconhecer que você não pode florescer num solo contaminado. É entender que respeitar a si mesmo também é um mandamento espiritual. Jesus não se cercava de multidões o tempo todo. Ele escolhia com quem dividir os momentos mais importantes. E mesmo entre os discípulos existia uma separação de intimidade, porque nem todo mundo tem maturidade para estar em todos os lugares do seu coração. Você não precisa brigar, não precisa criar drama, mas precisa ser claro com você mesmo. Precisa olhar para os lados e perguntar: essas pessoas me empurram para mais perto de Deus ou me arrastam para longe do meu propósito? Elas me inspiram a ser melhor ou me fazem duvidar de quem eu sou? Me ajudam a crescer ou alimentam minhas fraquezas? E mais do que isso, você precisa ter coragem para ouvir as respostas que vêm de dentro. Porque o que destrói não é a ausência de afeto, é a permanência em lugares onde o afeto é tóxico. É duro admitir que alguém que você ama pode estar te fazendo mal, mas mais duro ainda é passar a vida inteira em ciclos que só desgastam, em vínculos que só limitam, em conversas que só diminuem. Deus nunca quis que você se anulasse para manter alguém por perto. Nunca quis que você fosse moldado pela opinião de quem não enxerga o seu valor. E nunca te pediu para sacrificar sua paz em nome de uma conexão que não tem mais sentido. Relacionamentos saudáveis são como pontes. Eles ligam o que você é hoje ao que pode se tornar amanhã. Eles te ajudam a atravessar momentos difíceis, a enxergar outras possibilidades, a se lembrar de que não está sozinho. E, acima de tudo, eles refletem algo divino, o cuidado de Deus por meio de pessoas. Mas quando uma relação se torna um buraco, quando só te afunda, só te pesa, só te fere, é hora de parar de cavar. É hora de construir uma saída. Porque continuar nesse buraco pode custar o que você tem de mais precioso: sua identidade, sua paz, sua fé. E às vezes a cura não começa com um remédio. Começa com um afastamento, com um silêncio, com uma escolha. E essa escolha, por mais difícil que pareça, é um ato de fé. É declarar que você confia que, ao deixar o que machuca, Deus vai preencher com o que cura. É acreditar que o espaço que hoje parece vazio será ocupado por algo maior, porque Ele nunca remove algo sem ter um propósito. E toda separação que Ele permite é proteção disfarçada. Você merece viver cercado de gente que te encoraja, que celebra suas vitórias sem inveja, que ora por você em silêncio, que te corrige com amor, mas também te honra com respeito, que te ajuda a lembrar quem você é, mesmo quando você esquece. Não aceite menos do que isso.
Não insista em laços que só te prendem quando Deus quer te ver voando. Não permaneça onde você precisa se diminuir para caber, porque quem realmente te ama expande o seu mundo. Talvez o passo mais espiritual que você possa dar hoje não seja uma nova oração, nem uma nova meta. Talvez seja uma análise honesta dos seus vínculos e, se necessário, um afastamento corajoso, porque por mais que doa, é melhor andar sozinho por um tempo do que seguir acompanhado na direção errada. E quando você tiver coragem de se cercar apenas do que te constrói, vai perceber que sua vida começa a mudar. Seu ânimo volta, sua visão clareia, sua força se renova, porque a sua caminhada deixa de ser uma luta solitária e passa a ser um caminho onde o amor verdadeiro, o apoio sincero e a presença de Deus se tornam companhia diária. E nesse momento você vai entender com clareza: relacionamentos não são só parte da vida. Eles são o que moldam a vida que você terá. Existe uma verdade que muita gente evita encarar. O modo como você cuida do seu corpo revela o modo como você está cuidando da sua alma. Porque o corpo não é só um instrumento físico. Ele é também uma vitrine silenciosa daquilo que está acontecendo dentro de você. Seu ritmo, seu ânimo, sua disposição e até seu brilho nos olhos carregam sinais claros do que tem se passado no seu interior. Ignorar isso, fingir que corpo e espírito caminham separados, é uma das formas mais comuns de se enganar sem perceber. Muita gente pensa que sedentarismo é apenas sobre não fazer exercício. Mas sedentarismo também é desistir de se mover em direção à vida que Deus planejou para você. É se acostumar com o cansaço, é aceitar a fadiga como rotina, é viver num estado de desânimo silencioso, onde levantar da cama já parece uma batalha. E o mais perigoso é que isso não acontece de uma vez. Vai se instalando aos poucos, de forma sutil, até que você passa a achar normal estar sempre sem energia, sem vontade, sem entusiasmo. O corpo é como um espelho. Ele reflete, sem mentir, a forma como estamos nos tratando por dentro. E quando deixamos de cuidar dele, não estamos apenas descuidando da saúde física, estamos enviando uma mensagem direta para o nosso interior. Estamos dizendo: eu não importo tanto assim. Meus dias podem continuar assim mesmo. Eu não preciso me esforçar por mim. E essas mensagens, mesmo silenciosas, criam raízes que alimentam a apatia, o conformismo e, aos poucos, matam a esperança. Não se trata de estética, não se trata de alcançar um padrão, não se trata de ser aceito ou elogiado, se trata de perceber que seu corpo é um presente que carrega sua história, seu propósito e sua missão aqui na Terra. Ele é o meio pelo qual você vive os dias, serve as pessoas, cuida da sua família e até realiza os sonhos que Deus plantou em você. E se esse corpo está sempre esgotado, fraco, lento, sem fôlego, como você vai correr a corrida que foi preparada para sua vida? O sedentarismo muitas vezes não começa na falta de exercício, mas na falta de amor próprio. Começa quando você para de acreditar que merece estar bem. Quando você começa a achar que a correria justifica o abandono de si mesmo. Quando as desculpas viram rotina e o autocuidado vira um luxo que você nunca tem tempo para viver. Só que o tempo não vai parar por você. A saúde não espera você se organizar. O corpo não vai continuar funcionando bem se for ignorado todos os dias. E é nesse ponto que a fé entra de forma prática, porque fé também é se levantar mesmo sem vontade, é dar um passo pequeno e fiel quando o corpo quer parar, é reconhecer que o Deus que habita em você merece um lugar digno para se manifestar. A palavra diz que somos templo do Espírito, e não existe templo que se sustente se estiver desmoronando. Cuidar do corpo é um ato de honra a Deus, não por vaidade, mas por gratidão. Não por obrigação, mas por consciência. A cada escolha, o corpo registra uma mensagem. Quando você se alimenta mal por dias, ele sente.
Quando você passa semanas sem se mover, ele enfraquece. Quando você não dorme direito, ele responde com fadiga. Mas quando você começa a cuidar, mesmo que aos poucos algo muda. Não só na aparência, mas na forma como você se enxerga. Você começa a lembrar que tem valor, que tem domínio sobre si, que pode sim recomeçar. E isso transforma o jeito como você vive. Ora, trabalha, serve, ama. Muitas das angústias emocionais que carregamos estão ligadas a essa estagnação física. O corpo foi feito para se mover, e quando ele para, a mente também trava. A alma fica pesada, o dia perde cor. Mas basta uma simples caminhada, um alongamento pela manhã, um tempo ao ar livre, um respiro diferente, e algo renasce, uma fagulha, um pouco mais de ânimo, uma sensação de que ainda dá tempo, porque sempre dá tempo. Não espere chegar ao limite. Não espere adoecer para lembrar que o corpo importa. Não espere perder a disposição para desejar de volta o que poderia ter sido mantido com pequenos atos de cuidado. Cuidar do corpo é resistir à ideia de que você precisa se sacrificar completamente para alcançar algo. É entender que não existe sucesso que justifique o abandono de si. Que não existe missão espiritual que suporte um corpo que mal consegue se manter de pé. Tem gente que ora pedindo força, mas ignora o próprio cansaço. Tem gente que busca propósito, mas está há meses sem energia nem para levantar da cama. Tem gente que diz querer viver algo novo com Deus, mas está preso num ciclo de exaustão física que impede qualquer novidade de florescer. E não é porque falta fé, é porque falta movimento, falta um passo, uma escolha, uma mudança de rotina. E, acima de tudo, falta a consciência de que Deus não trabalha em cima da nossa negação, mas da nossa disposição. Talvez você ache que está sem forças por dentro, mas, na verdade, só precisa dar atenção ao que seu corpo está gritando. Talvez sua mente esteja cheia de problemas porque você parou de se cuidar. Parou de se hidratar, de se alimentar com sabedoria, de se permitir respirar com calma, de se movimentar, de dormir bem. E tudo isso, quando deixado de lado, vira uma cadeia invisível. Você se sente preso, mas não sabe ao quê, e a resposta está no espelho, no reflexo de um corpo que precisa de cuidado, de respeito, de amor. Sim, amor. Porque é isso que está por trás de cada passo nessa direção. Amar-se o suficiente para levantar mesmo quando é mais fácil ficar parado. Amar-se o suficiente para dizer não à preguiça, ao cansaço constante, às desculpas. Amar-se como quem entende que a vida é um presente e que esse presente precisa ser protegido. O cuidado com o corpo é um dos primeiros atos de alguém que decidiu não viver no piloto automático. É a marca de quem entendeu que ser templo é mais do que um título, é uma responsabilidade diária. E essa responsabilidade não é pesada, ela é libertadora, porque quanto mais você cuida do corpo, mais disposição você tem para viver o que realmente importa, mais clareza para tomar decisões, mais energia para amar as pessoas ao seu redor, mais equilíbrio para lidar com os desafios e, principalmente, mais espaço interior para ouvir a voz de Deus sem o ruído da exaustão. Não espere por um sinal do céu para começar. Comece com o que você tem. Um passo, uma escolha, uma mudança de hábito. Não precisa ser tudo de uma vez, mas precisa começar. Porque o mesmo Deus que te deu uma missão também te deu um corpo para cumpri-la, e Ele espera que você cuide bem desse presente. Quando você entende isso, o cuidado com o corpo deixa de ser uma tarefa e se torna um testemunho silencioso de que você está pronto para viver, com plenitude, a vida diferente que Ele já preparou para você. Tem um hábito silencioso, comum e quase invisível que está destruindo os planos de muita gente sem que elas percebam. O hábito de reclamar. À primeira vista, parece inofensivo,
Parece até normal. Afinal, todo mundo solta um desabafo aqui e ali. Mas, quando a reclamação vira rotina, ela deixa de ser um desabafo e passa a ser um padrão. Um padrão de pensamento, de fala, de visão de mundo e, principalmente, um padrão espiritual que impede muitas pessoas de viverem o que tanto pedem a Deus. A boca fala do que o coração está cheio, mas ela também enche o coração com o que repete. Cada vez que você reclama, você está alimentando o desânimo, está reforçando a escassez, está treinando sua mente a perceber o que está faltando e não o que está presente. E isso não é só um problema de postura, é um problema de destino, porque ninguém consegue avançar para um lugar novo com uma mente presa ao que não deu certo. E ninguém caminha com firmeza enquanto repete o tempo todo o quanto a estrada é ruim. A reclamação não transforma nada ao redor, ela só desgasta o interior. É como andar em círculos dentro de um mesmo deserto, dizendo o tempo todo o quanto está quente, seco e difícil, mas sem dar nenhum passo em direção à saída. E com o tempo, reclamar deixa de ser uma reação sincera a um momento difícil e passa a ser um estilo de vida. A pessoa reclama de tudo, de todos, o tempo todo. Reclama do clima, do trânsito, do trabalho, das pessoas, da própria vida e muitas vezes até de Deus. O que poucos percebem é que a reclamação constante é como uma oração ao contrário. Quando você ora, você se alinha com a esperança. Quando você reclama, você se afunda na frustração. Quando você ora, você libera fé no invisível. Quando você reclama, você trava a fé com o que os olhos estão vendo. E esse bloqueio é real. Ele afasta a sensibilidade, fecha os olhos para as possibilidades, destrói a leveza dos relacionamentos e te faz viver como se tudo estivesse sempre errado, mesmo quando há coisas boas acontecendo diante dos seus olhos. Existem pessoas que não conseguem mais ver o bem porque estão viciadas em apontar o mal. São pessoas que, mesmo cercadas de oportunidades, afeto e recursos, sempre acham algo para se queixar. Nada está bom o suficiente. Nada é rápido o suficiente. Ninguém é atencioso o suficiente. E isso gera uma atmosfera pesada, tanto para quem está ao redor, quanto para quem está vivendo esse padrão. Porque a reclamação não é apenas um hábito verbal. Ela muda a maneira como você enxerga tudo. E o que você enxerga determina como você reage, como você sente, como você vive. A grande armadilha é que, na maioria das vezes, quem reclama demais não percebe, porque esse padrão se instala aos poucos, vem disfarçado de sinceridade, vem mascarado de "estou apenas sendo realista". Mas, no fundo, é só a repetição de uma visão de mundo contaminada por frustração, comparação e ressentimento. E isso vai se tornando automático. Ao invés de agradecer por acordar, reclama do cansaço. Ao invés de valorizar o trabalho, reclama da rotina. Ao invés de reconhecer a bênção, reclama da demora. Até que a vida inteira parece pequena. Não porque ela seja, mas porque o olhar está embaçado. Deus não nos chamou para viver presos ao que nos falta. Ele nos chama todos os dias para perceber o que já temos nas mãos, para reconhecer que, mesmo nos dias difíceis, existe graça. Mesmo nas perdas, existe consolo. Mesmo na espera, existe aprendizado. Mas nada disso pode ser acessado por alguém que só sabe reclamar, porque a reclamação é como uma nuvem escura que impede a luz de entrar. Enquanto você repete tudo que não gosta, você fecha a porta para tudo que poderia florescer. E aqui entra algo muito sério. A reclamação contamina o ambiente espiritual. Quando você murmura constantemente, você não apenas abala a própria fé, mas também influencia negativamente quem caminha ao seu lado. Em vez de levantar, você pesa. Em vez de inspirar, você desmotiva. E sem perceber, você se torna uma fonte de desânimo, mesmo querendo ser alguém que carrega luz. Agora, olha que interessante.
O contrário de reclamar não é fingir que tudo está perfeito, não é negar os problemas. O contrário de reclamar é desenvolver uma nova perspectiva. É escolher enxergar o todo e não só a parte difícil. É aprender a valorizar o simples, o presente, o que já está funcionando. É desenvolver gratidão prática. Não aquela gratidão de frases prontas, mas uma gratidão real, que te ensina a dizer obrigado antes de pedir, a reconhecer o bem antes de cobrar o ideal. Isso transforma tudo. Uma pessoa grata fala diferente, reage diferente, caminha diferente, porque a gratidão alinha o coração com a esperança. E a esperança abre os olhos para perceber Deus nas pequenas coisas. Uma xícara de café quente pela manhã, uma mensagem inesperada de alguém querido, um momento de silêncio no fim do dia, um livramento que você nem viu acontecer. Tudo isso é graça, e a graça só é vista por quem decidiu tirar os olhos da falta e colocá-los na presença. Talvez você esteja se perguntando, mas como mudar isso? Como deixar de reclamar se estou cercado de dificuldades? A resposta está em um pequeno hábito que pode mudar completamente sua rotina. A escolha consciente de nomear todos os dias 3 coisas pelas quais você é grato. 3. Simples assim, e não precisam ser grandes coisas. Às vezes, você vai agradecer pela força de levantar da cama, pela comida que teve hoje, pela paz no coração, mesmo diante de um problema. Agradecer de forma específica e sincera muda a atmosfera da alma e, com o tempo, reprograma o olhar. Você vai começar a perceber que nem tudo está tão ruim assim, que nem todo dia é perdido, que mesmo nas fases difíceis, Deus continua sendo bom. E o mais importante, você vai notar que quanto mais agradece, menos espaço a reclamação encontra. Porque a boca que se enche de gratidão, naturalmente se esvazia da murmuração. A escolha é sua. Seguir repetindo as falhas, os atrasos, as dores, ou começar a dar valor ao que já está florescendo, mesmo que ainda seja pequeno. Um coração grato transforma o jeito de falar, e isso transforma o ambiente, transforma os pensamentos, transforma a vida, porque quando a linguagem muda, o caminho muda junto. Se você tem pedido direção, mas só tem falado de frustração, talvez a resposta de Deus já esteja aí, mas você não consegue escutar, porque a reclamação ocupa o espaço que deveria estar sendo usado para ouvir. E Deus fala no meio do silêncio, da confiança, da expectativa, não no meio da crítica constante. Que a partir de hoje você preste atenção ao que tem saído da sua boca, porque sem perceber, você pode estar anulando em palavras o que está pedindo em oração. E às vezes, tudo que Deus está esperando para agir é que você pare de murmurar e comece a agradecer. Porque quem aprende a honrar o que já tem, se torna pronto para receber o que ainda está por vir. Existe uma armadilha muito comum na vida moderna que quase ninguém percebe enquanto está preso nela. É a busca constante por alívio imediato, não por alegria verdadeira, não por sentido, não por paz duradoura, mas por algo que faça o incômodo desaparecer por alguns minutos, um escape rápido, um prazer fácil, algo que distraia a mente e anestesie o coração. E quanto mais o mundo acelera, mais essa armadilha se torna atraente. O problema não é sentir prazer. O problema é quando o prazer vira refúgio, quando ele deixa de ser parte da vida e passa a ser a fuga da vida. Muitas pessoas hoje não estão vivendo, estão apenas se distraindo para não sentir o peso do vazio. Sempre que surge o silêncio, a ansiedade aparece junto. Sempre que surge o desconforto, a mão corre para algo que alivie. Comida em excesso, telas sem limite, estímulos constantes, recompensas rápidas. Tudo para não encarar o que está faltando por dentro. Esses prazeres prometem descanso, mas entregam dependência. Prometem satisfação, mas deixam um gosto de culpa.
prometem leveza, mas aumentam o peso interno, porque eles não resolvem o problema, apenas o empurram para depois, e quanto mais você foge, mais o vazio cresce. É como tentar matar a sede bebendo água salgada. No começo parece aliviar, mas logo a necessidade volta ainda mais forte. O coração humano foi criado para algo profundo. Ele não se sustenta com migalhas emocionais. Ele não foi feito para viver de estímulos rasos. Quando você tenta preencher um espaço espiritual com prazer momentâneo, o resultado é sempre o mesmo: frustração. E essa frustração não vem porque o prazer é errado, mas porque ele está ocupando um lugar que nunca foi dele. Existe uma diferença enorme entre alegria e prazer rápido. O prazer vem, explode e some. A alegria cresce, permanece e sustenta. O prazer exige repetição constante. A alegria traz descanso. O prazer distrai. A alegria fortalece. E quando a vida passa a girar em torno de pequenas recompensas imediatas, a capacidade de esperar, construir e perseverar começa a desaparecer. Isso afeta tudo. Afeta os relacionamentos, porque ninguém quer investir tempo e paciência quando pode buscar algo mais fácil. Afeta os sonhos, porque tudo que exige processo parece cansativo demais. Afeta a fé, porque confiar em Deus envolve espera, e quem se acostumou com gratificação imediata perde a tolerância ao tempo. A pessoa começa a desistir rápido demais, mudar de direção o tempo todo, abandonar caminhos antes que deem frutos. Deus nunca prometeu uma vida sem prazer, mas sempre deixou claro que uma vida plena não nasce do imediato, e sim do propósito. Ele não trabalha com atalhos vazios. Ele constrói de dentro para fora. Enquanto o prazer rápido tenta silenciar o desconforto, Deus usa o desconforto para amadurecer o coração. Enquanto o prazer tenta evitar a dor, Deus transforma a dor em crescimento. E é por isso que tanta gente prefere o alívio rápido, porque crescer dói, exige entrega, pede renúncia. O perigo é que com o tempo esses prazeres vão perdendo o efeito. O que antes satisfazia, já não satisfaz mais. A dose precisa aumentar, o tempo precisa ser maior, o estímulo precisa ser mais intenso. E quando isso acontece, a pessoa percebe que não está no controle como imaginava. Ela não escolhe mais, ela reage, não decide, apenas busca aliviar. E assim, sem perceber, vai se afastando de quem realmente é. Quando você vive correndo atrás de prazer, não sobra espaço para profundidade, não sobra tempo para refletir, não sobra silêncio para ouvir Deus. Tudo vira ruído, tudo vira urgência, tudo vira distração. E o coração vai ficando cansado, confuso, inquieto, porque no fundo ele sabe, isso não é tudo, isso não basta, isso não preenche. Existe um momento na vida em que Deus nos chama para trocar o fácil pelo verdadeiro, para abrir mão do que alivia agora e escolher o que constrói depois. Esse momento geralmente vem acompanhado de um incômodo, uma sensação de vazio mesmo em meio a tantas opções. Um cansaço que não passa com descanso, uma inquietação que não some com distração. E muitos tentam calar esse chamado com mais prazer rápido, quando na verdade ele é um convite para algo maior. Construir uma vida com sentido exige escolhas difíceis, exige dizer não ao que é fácil demais, exige aprender a esperar, exige encarar emoções que foram evitadas por anos, exige disciplina. Mas o que nasce desse processo é algo que nenhum prazer imediato consegue oferecer: paz. Uma paz que não depende de estímulos, uma alegria que não precisa ser buscada o tempo todo, uma satisfação que não acaba quando a tela se apaga ou o momento passa. Quando você começa a trocar distração por direção, algo muda. Você passa a perceber que não precisa se anestesiar para viver, que não precisa fugir do silêncio, que não precisa preencher cada espaço vazio.
porque é justamente nesses espaços que Deus trabalha. É ali que Ele cura, ajusta, fortalece. É ali que você se reconecta com sua essência e entende o que realmente importa. Talvez hoje você esteja cansado de correr atrás de coisas que prometem muito e entregam pouco. Talvez esteja percebendo que, mesmo cercado de estímulos, algo ainda falta. E essa percepção não é um fracasso. É um sinal de maturidade. É o coração dizendo que chegou a hora de algo mais profundo, algo mais sólido, algo que não desaparece com o tempo. Os prazeres rápidos vão continuar sendo oferecidos todos os dias. Eles sempre estarão à disposição. Mas a vida diferente que Deus preparou para você começa quando você decide não viver refém deles. Quando escolhe construir algo que dura. Quando troca o alívio momentâneo pela transformação real. Quando entende que a verdadeira alegria não é encontrada no que passa rápido, mas no que cria raízes. E quando essa escolha é feita, o coração finalmente descansa, porque ele para de correr atrás do que só distrai e começa a caminhar em direção ao que realmente preenche. Tem momentos na vida em que tudo parece sair do controle. Os planos desmoronam, as certezas somem, a rotina vira caos. E quando isso acontece, a primeira reação de quase todo mundo é a mesma: tentar escapar da dor, fugir do desconforto, voltar o mais rápido possível para o lugar seguro de onde saiu. Mas e se o desconforto que você tanto quer evitar for exatamente o lugar onde Deus mais quer trabalhar em você? A maioria das pessoas não entende que o desconforto na vida espiritual não é punição, é ferramenta. Deus não causa todo o sofrimento, mas Ele permite certos desconfortos, porque sabe que é ali que o verdadeiro crescimento acontece. O que a gente chama de crise, Deus chama de processo. O que a gente vê como fim, Ele vê como começo. E o que a gente quer evitar a qualquer custo, Ele usa para revelar o que estava escondido. É no desconforto que caem as máscaras. É na crise que você descobre o que realmente sustenta sua fé. É quando tudo está instável que você vê se estava mesmo firme ou apenas acomodado. Tem dores que não vêm para destruir, mas para acordar. Tem batalhas que não aparecem para te derrubar, mas para te revelar. E é só quando o chão balança que a gente aprende a confiar mais em Deus do que nos nossos próprios pés. Enquanto a vida está confortável, a gente não se move, não cresce, não escuta, não busca. Mas quando o incômodo chega, ele empurra a gente para fora do lugar onde já não havia mais propósito. O desconforto é o alarme que Deus usa para avisar que alguma coisa precisa mudar. E é aí que entra a fé. Não a fé que espera tudo dar certo, mas a fé que continua mesmo quando nada parece certo. Existe um poder no desconforto que só quem passa entende. É o poder de enxergar a vida por outros olhos, de perceber que aquilo que você mais temia pode, na verdade, ser o que mais vai te fortalecer. Tem gente que só descobriu a própria força depois de perder o que achava que precisava. Tem gente que só encontrou direção quando tudo saiu dos trilhos, porque o desconforto quebra os apoios falsos e revela onde está a rocha firme. E essa rocha não muda, não se abala, não desaparece quando tudo desaba. A rocha é a presença de Deus em meio ao caos. É a voz dele dizendo: calma, eu estou aqui, mesmo quando o mundo está desmoronando. E essa presença não elimina o desconforto, mas transforma o significado dele. Quando Deus está com você, até a dor ganha propósito, até a espera ensina, até a fraqueza vira um solo onde a graça cresce. Quantas vezes você já pediu para Deus te fazer mais forte, mais sábio, mais maduro? E quantas vezes você achou que isso aconteceria sem passar por nada difícil? Deus não nos transforma com palavras bonitas. Ele nos molda com experiências reais. E essas experiências quase sempre vêm embaladas em desconforto. Porque é ali que o orgulho quebra.
que o medo aparece, que a fé é testada e que o caráter é formado. Mas tem algo que precisa ser dito com clareza: desconforto não é rejeição. Deus não está distante só porque você está sofrendo. Muito pelo contrário. Os momentos mais dolorosos da vida são, muitas vezes, aqueles em que Ele está mais perto. Só que a gente está tão focado em querer sair da dor que não percebe a mão estendida no meio dela. E essa mão não promete tirar você dali na hora, mas promete não soltar a sua até que tudo tenha feito sentido. Você não precisa entender o desconforto para crescer com ele, só precisa permanecer. Não fugir, não se entregar ao desânimo, não achar que está sozinho, porque o desconforto passa, mas os frutos que ele deixa ficam. Você já reparou que as pessoas mais inspiradoras que você conhece são aquelas que passaram por lutas reais, que enfrentaram coisas que você talvez nem conseguiria imaginar? Pois é, mas repare também, não foi a dor que fez delas quem são. Foi a resposta que deram à dor. Alguns crescem no desconforto, outros se afundam nele. A diferença está em como você enxerga o momento difícil. Se você olha para ele como o fim de tudo, vai parar. Mas se você começa a ver como parte de algo maior, continua. Não porque está fácil, mas porque sabe que existe um propósito escondido ali. Deus nunca desperdiça dor, nunca permite um desvio sem antes preparar uma lição e, principalmente, nunca abandona quem está no meio do fogo. Talvez você esteja agora passando por um tempo assim, um tempo em que nada parece fazer sentido, em que o desconforto está grande demais, e talvez você esteja perguntando por quê. Mas talvez a pergunta certa não seja por quê, e sim para quê. Para que esse desconforto? O que ele está querendo revelar? O que Deus está querendo ajustar? O que você precisa largar? O que precisa começar? Porque enquanto você só tenta se livrar da dor, perde a oportunidade de aprender com ela. Olhe com mais calma para o que está acontecendo dentro de você. O desconforto está te empurrando para uma nova versão, está te chamando para um novo nível. E por mais estranho que pareça, isso é um sinal de amor. Porque Deus não nos deixa acomodados, onde Ele sabe que não podemos permanecer. O desconforto é o aviso de que a estação mudou. E quando a estação muda, as folhas caem, o clima muda, mas a árvore continua firme, porque a raiz está viva. E enquanto houver raiz, vai haver recomeço. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa confiar que o desconforto não veio para acabar com você. Ele veio para te reposicionar, para te alinhar com o que realmente importa, para te lembrar que às vezes o que parece caos é só o começo de uma reconstrução. E essa reconstrução começa dentro, começa quando você para de resistir e começa a crescer. Talvez o maior milagre da sua vida não seja o fim do desconforto, mas o que ele vai despertar em você. A força que você nunca imaginou ter, a clareza que você nunca viu antes, a fé que estava escondida e, principalmente, a consciência de que, mesmo quando tudo muda, Deus continua o mesmo. E é com Ele que você vai atravessar esse desconforto, não para voltar ao que era antes, mas para se tornar exatamente quem você foi criado para ser. Em algum momento da vida, todo mundo vai sentir dor. Pode ser a perda de alguém, uma decepção profunda, um sonho que se quebrou no meio do caminho, uma resposta que não veio, uma espera que se arrasta por anos. A dor chega sem pedir licença, invade os dias, rouba o sono e nos faz acreditar que talvez nunca mais as coisas voltem ao lugar. É nesses momentos que muita gente se cala. Outras se revoltam. Algumas desistem. Mas há aqueles que, mesmo com o coração em pedaços, continuam caminhando. E não é porque são mais fortes. É porque aprenderam uma verdade que muda tudo. A dor não é o fim. Quando a dor vem, é como se ela gritasse dentro da gente.
grita tão alto que a gente quase não escuta mais nada. Nem conselhos, nem orações, nem promessas. A dor parece maior do que tudo, mas ela só parece. Porque mesmo quando você não sente, Deus ainda está ali. E é justamente nesses dias em que tudo dentro de você quer parar, que Ele está mais presente do que nunca. Não com respostas prontas, não com explicações rápidas, mas com presença, com sustento, com cuidado. Muita gente acha que fé é não sentir dor, que confiar em Deus é não chorar, não duvidar, não se abalar. Mas fé de verdade é continuar mesmo quando tudo machuca. É olhar para o céu com os olhos cheios de lágrimas e dizer, eu ainda confio. É segurar na mão dele com o pouco de força que ainda resta e dar mais um passo, mesmo sem entender onde tudo isso vai dar. Fé não é ausência de dor. Fé é escolher andar com Deus no meio dela. E o mais incrível é que com o tempo a gente percebe algo que só a dor pode ensinar. Ela revela, ela depura, ela tira o que é excesso, ela mostra quem realmente está ao nosso lado. Mas acima de tudo, ela abre espaço para um tipo de profundidade que só cresce no vale. No fundo, ninguém sai de uma dor profunda igual entrou. Ou você volta mais amargo, ou volta mais maduro. E é essa escolha que muda tudo. Quando você caminha com Deus, até o sofrimento se curva. Ele não desaparece como num passe de mágica. Ele não deixa de doer de uma hora para outra. Mas ele começa a ser transformado. Aquilo que te feriu começa a ensinar. Aquilo que te derrubou começa a te fortalecer. Aquilo que você achou que era o fim começa a ser o chão onde uma nova versão sua começa a nascer. Porque Deus nunca desperdiça dor. Ele recolhe cada lágrima e com elas escreve novos começos. Talvez você esteja nesse ponto agora, em silêncio, tentando parecer bem enquanto por dentro tudo está desmoronando. Talvez você esteja cansado de tentar entender os motivos, tentando ser forte quando tudo dentro de você só quer parar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, com todo o carinho do mundo. Deus ainda está escrevendo. Essa parte que dói não é o ponto final, é apenas uma vírgula. O que hoje te aperta o peito, amanhã pode se tornar o testemunho que vai curar outras pessoas. O que hoje parece perda, amanhã pode ser lembrado como o ponto de virada da sua história. O que torna a dor suportável não é ela ser pequena, é ela ter sentido. Quando você entende que existe um propósito maior por trás da sua dor, o fardo não fica leve, mas a força aparece. E essa força não vem de você, ela vem dele. Você pode até achar que está sozinho, mas ele está aí. Nos detalhes, nos encontros, nos silêncios, no dia que você quase desistiu, mas não desistiu. Nos momentos em que você nem orou, mas ainda assim foi sustentado. Isso é graça, isso é cuidado, isso é Deus no meio da dor. A dor não é bonita, não é romântica, não é fácil, mas ela pode ser o início de um caminho novo. Se você deixar, ela pode te ensinar a ver a vida com mais profundidade, pode te ensinar a não julgar quem sofre, pode te mostrar o valor de uma palavra amiga, de um abraço sincero, de um estou com você no momento certo. A dor pode te humanizar, pode te quebrar por fora, mas te curar por dentro. Pode te fazer depender menos das suas forças e mais da presença dele. É por isso que mesmo quando tudo parece perdido, quem caminha com Deus carrega uma esperança que o sofrimento não consegue apagar. Porque sabe que existe um propósito maior. Porque entende que os dias ruins não duram para sempre. Porque aprendeu que mesmo que tudo mude, Deus continua o mesmo. E ele é especialista em transformar cenários improváveis. Ele é mestre em ressuscitar o que parece morto. Ele é pai. E nenhum pai abandona o filho no momento mais difícil. Então, se hoje a dor ainda está presente, se o coração ainda está apertado, se as perguntas ainda estão sem resposta, respira fundo.
Deus não tem pressa, mas Ele nunca se atrasa. Talvez você não consiga ver agora, mas Ele já está cuidando do que você ainda não entende. Já está colocando as pessoas certas no seu caminho. Já está preparando as mudanças que você nem imagina. Já está restaurando o que parecia perdido. A sua parte é permanecer, não parar, não desistir. Um dia de cada vez. E quando esse processo passar, porque vai passar, você vai perceber que, apesar de tudo, algo dentro de você mudou. Você vai olhar para trás e ver que sobreviveu, que amadureceu, que se aproximou mais de Deus do que jamais imaginou. E que agora carrega algo que ninguém pode tirar, a certeza de que, com Deus, até o sofrimento se curva. Porque quem anda com Ele nunca termina a história no vale. O vale pode ser parte do caminho, mas o destino sempre é o monte. Então não tenha medo da dor. Ela não veio para te destruir. Ela veio para revelar o que é verdadeiro. E te lembrar que mesmo quando tudo desaba, o amor de Deus continua firme. Se essa mensagem tocou o seu coração de alguma forma, não esquece de deixar o seu like. Isso fortalece demais o canal e me mostra que esse conteúdo faz sentido para você. Se ainda não é inscrito, aproveita agora para se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Comenta aqui embaixo o que mais falou com você nesse tema. Eu leio tudo e faço questão de responder sempre que posso. Sua história pode até inspirar alguém que está passando pelo mesmo processo. E se você quer continuar nessa caminhada de reflexão e transformação com Deus, dá uma olhada nos outros vídeos aqui do canal. Tem muita coisa preparada com carinho para te ajudar a viver uma vida diferente, por dentro e por fora. Te espero no próximo vídeo. Que Deus te abençoe.